Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite do Joel pela segunda vez e também obrigada, Blaser, pelo convite. Eu estou aqui representando a Universidade Federal de Uberlândia e, apesar dos nossos estudos com os fluidos, nós também eu farei uma palestra falando um pouquinho de sustentabilidade do fluido. Então, os fluidos de corte eles têm várias propriedades, né? Dentre elas, algumas protetivas do sistema no qual ele circula. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Algumas coisas que estão implícitas nesta capacidade protetiva que o fluido precisa ter. Por que é importante dedicar essa atenção na seleção do fluido? O que implica essa seleção? Quando ela é correta, tudo bem, o processo ocorrerá normalmente, mas e quando ela é equivocada? Quais são os desdobramentos desta escolha, dessa seleção do fluido de corte? Qual vai ser o comportamento que este fluido irá desenvolver ao longo do uso? Tudo isso tem uma influência muito grande no processo de usinagem e no sistema no qual esse fluido irá circular. Tem uma implicação também para o homem e também para o meio ambiente. Essa seleção versus a sustentabilidade, o que tem a ver as duas coisas? Então, para o usuário, qual seria o fator decisivo para escolher esse fluido de corte? Primeiramente, ele teria que investigar qual é o desempenho desejado para esse fluido, né? Então, baseado nisso, as características do material devem ser investigadas, tem que casar com o fluido tem que ser adequado a esse material, os próprios parâmetros de usinagem, altas e baixas velocidades de corte, cada uma requer um fluido específico, o processo em si. Esse fluido ele é bioestável ao longo do uso. Bioestável significa ele tem uma boa resposta quando ele está contaminado com micro-organismos. Isso é muito importante ao longo do uso. Ele tem que ter essa bioestabilidade. E outros itens também que são muito importantes nesse desempenho esperado para o fluido, né? O tipo de fluido em si, existem muitas características. A base desse fluido, se é mineral, vegetal, mista, se ele é integral, se é uma emulsão, uma solução. Então, tudo isso tem que ser levado em conta pelo usuário. E quais são outros fatores decisivos para esse usuário? Principalmente os custos. E é aí que normalmente está o tendão de Aquiles, porque os custos, às vezes, levam o usuário a fazer uma escolha equivocada, pensando que o menor custo trará o melhor benefício, né? Os custos são muitos quando se pensa em fluido de corte. Vão desde a aquisição, a limpeza da máquina. A máquina tem que ser preparada, sim, para receber a nova remessa de fluido. A reposição pelas perdas de arraste, o monitoramento. Muitas não fazem o monitoramento do fluido em todas as características, não só as físico-químicas, com relação a pH, viscosidade, mas é necessário também fazer o monitoramento microbiológico. Nós temos estudos lá na Universidade Federal de Uberlândia com relação a esse monitoramento microbiológico. Com relação à contaminação, em algumas concentrações do nosso estudo, ela piorou o desempenho do fluido, mas em outras melhorou. Então, essa contaminação tem que ser melhor investigada. Qual que seria essa carga? Ou por que o fluido não pode ser totalmente livre dessa bagagem de micro-organismos? O descarte também é algo bem caro na questão do uso do fluido e o tratamento desses resíduos. O que, infelizmente, observamos no país, esse tratamento nem sempre acontece. Existe uma certa irresponsabilidade de quem utiliza o fluido em descartar no meio ambiente sem qualquer tratamento. E outros custos, né? Então, o que tem a ver a sustentabilidade? Uma empresa preocupada em sustentabilidade, ela, com certeza, está em conformidade com a legislação, até porque os custos
na produção do usuário que compra esse fluido são altos com relação ao fluido. Eles variam de 7% a 17% desses custos totais de produção, enquanto que o gasto com ferramentas é de 4%, de acordo com a literatura consultada. Claro, em algumas empresas, alguns usuários, esses custos podem oscilar muito mais do que isso. Então, alguns parâmetros de conformidade, por exemplo, as ISOs são métricas muito boas para falar sobre essa sustentabilidade. Então, o usuário, quando ele vai adquirir esse fluido, é importante que ele saiba que o fabricante está dentro e em conformidade com essa legislação. Existem outras preocupações ainda mais importantes com relação a componentes dentro desse fluido que podem causar problemas à saúde do operador, como as nitrosaminas, outras substâncias que podem se tornar carcinogênicas para o operador da máquina, e também usar os equipamentos, outras normas também que precisam ser levadas em consideração quando o usuário vai adquirir esse fluido. E outras que eu cito aqui também na apresentação, que devem ser seguidas pelo fabricante, mas que o usuário precisa ter a ciência dessas informações. Quando vai se adquirir um fluido de corte, pensar que o fabricante segue uma linha, segue as normas de sustentabilidade e tem essa qualidade como prioridade, já é um passo positivo para fazer uma parceria com esse fabricante. Por que essa preocupação? Porque a sustentabilidade ela é um tripé. Ela envolve o meio ambiente, ela envolve o social, ela envolve o econômico, e todos eles têm implicações positivas. Então, se a empresa é preocupada com esse tripé, também é um excelente sinal. A sustentabilidade já significa uma busca pela qualidade maior desse fabricante. Então, entre as tarefas fluídicas do fluido de corte, só para mudar um pouquinho a nomenclatura, porque nós estamos acostumados sempre a ver as propriedades. Então, as tarefas fluídicas, nós sabemos que o fluido ele vai lubrificar o processo, ele vai refrigerar, ele vai limpar a zona de corte, também vai proteger a máquina, a peça que está sendo trabalhada. Ele tem aditivos que conferem uma proteção anticorrosiva a essas superfícies, e eu quero falar um pouquinho mais dessa propriedade anticorrosiva, dentre outras propriedades tão importantes para o fluido de corte, Mas temos que saber que cada um dos campos de aplicação requer diferentes comportamentos e propriedades desses fluidos. Então, é difícil para o fabricante atingir um fluido que tem aplicação em diferentes processos, porque cada um deles tem suas peculiaridades, mas também é difícil fazer um fluido muito específico. Então, dentre as opções, o usuário tem que selecionar baseado em muita informação, em primeiro lugar. Qual que é o resultado, então, das ações de escolha do fluido? O compromisso com a qualidade, como eu já disse. Qual que é a real capacidade desse fluido de exercer as propriedades que se deseja? Propriedades essas indispensáveis a esses processos. Aí venho aqui com uma proposta, enquanto fabricante, o que deveria ser visto, como prioridade em alguns âmbitos. Como fabricante, atendendo à legislação, mas também buscando inovação. A questão da carga microbiológica. Alguns fabricantes têm muito medo de pensar que a carga microbiológica pode favorecer o processo, porque o micro-organismo ele é algo que pode estar descontrolado dentro do fluido. Como manter esse micro-organismo sob controle? É uma tarefa multidisciplinar. Então, o fabricante que se propõe a um projeto como esse, ele tem que ter uma equipe de profissionais de todas as áreas, saúde, na área de exatas e outras áreas. Com relação ao meio ambiente, atender às normas. Com relação ao usuário,
aquilo que for protetivo para ele, tem que ser biocompatível ao homem. E, com relação à indústria, tem que se encaixar esse fluido com o tipo de aplicação que esse fluido vai ter, se é MQL, se é outro tipo, a questão dos parâmetros de usinagem, a questão do material, como eu já disse. Então, uma série de questões devem ser atendidas, e o fabricante fica no centro dessas questões a serem resolvidas, né? O que colocar no fluido de corte para atender a tudo isso aqui? Requer muitos estudos, é claro. Assim, o primeiro passo no processo complexo, que é a seleção do fluido de corte, é entender a natureza dos diferentes tipos de fluidos disponíveis e os pontos fortes e fracos que cada fluido oferece. Um fluido, é claro que ele vai mostrar o melhor desempenho se ele for muito bem monitorado. Então, nesta tabela, eu apresento os aditivos que compõem esse fluido, cada um com a sua propriedade, os aditivos de lubricidade e os componentes também. Uma lista de componentes, e também querendo chamar a atenção que esses componentes eles podem ser tóxicos. O grande problema dos aditivos e do homem é que nunca se sabe qual é a quantidade daquele componente que é tóxica ao homem. Pode ser tóxico a um e pode não ser tóxico ao outro. Então, um fabricante preocupado em sustentabilidade, isso daqui está embutido na filosofia do fabricante. Então, a contaminação microbiológica. É muito importante tomar conta dessa contaminação. Até porque, como eu já disse, a toxicidade dessa contaminação pode ser a um e pode não ser a outro. O grande problema da toxicidade é a dose. A dose que ela é ruim para um não é ruim para outro. Então, é muito difícil descobrir essa dose desse componente que está no fluido. Ocorrem muitas modificações no fluido assim que ele é contaminado pelos micro-organismos. Inicia-se, então, um processo de consumo dos componentes desse fluido de corte, cada um a seu tempo. Não são consumidos esses componentes juntos, e a população de micro-organismos que está presente nesse fluido, ela oscila, ela não é a mesma do início ao fim. Então, existe uma população de micro-organismos no início da contaminação e uma população no final. Tudo depende do nutriente que está presente naquele momento e da capacidade do micro-organismo de biodegradar aquele nutriente. Então, as contagens, né? Já estive analisando a literatura, trabalhando-se com uma contagem baixa, poderia não haver o risco ao operador da máquina, desde que fosse uma espécie de micro-organismo também que não causasse problema, que tem algumas espécies que não são tão patogênicas, né? Quando nós falamos que não é patogênico, é que o homem convive bem com ela não causa dano. Então, uma contagem baixa com um micro-organismo que não é patogênico não faz mal, até porque nós já convivemos com os micro-organismos no ar, na água, por todo lado eles estão. E o problema é quando esse micro-organismo é tipo um micobactério, um imunógeno. Vocês já devem ter ouvido falar que é um micro-organismo que causa muito problema, causa uma doença no pulmão do operador, uma hipersensibilidade a esse micro-organismo, de tal modo que o pulmão do operador fica fibrosado, ele perde a capacidade respiratória. É um problema que, no início, se o operador foi afastado da máquina, ele tem condições de recuperar. O problema é quando ele fica a longo prazo exposto a isso. Então, pode ser irreversível o quadro dele. Mas existe aquela questão que eu já disse da toxicidade. Pode ser que uma pessoa que foi apresentada a esse micro-organismo pela primeira vez já desenvolva essa reação com uma forte intensidade, porque para essa pessoa é muito tóxica essa carga microbiana. Então,
A literatura aponta de 10 a 4 unidades formadoras de colônia a 10 a 10, mas também pode oscilar para mais e para menos. E os micro-organismos mais encontrados são esses listados aqui. E o micobacterium imunógeno, que eu não coloquei, me desculpe. Então, a estabilidade química do fluido de corte, né? Existem vários fatores que vão causar essa instabilidade. O próprio processo do fluido, depois que ele está pronto, o envelhecimento dele a longo prazo, mesmo sem contaminação microbiológica, acontece. Ele vai sofrer oxidação, se ele entrar em contato com o oxigênio. Pode acontecer também a polimerização dos componentes. Também a dureza da água influencia muito na instabilidade desse fluido. Também tem a força iônica, o pH. Tudo isso vai fazer o fluido perder o seu desempenho. Só que, quando ele está contaminado por micro-organismos, essa perda é bem acelerada. Então, aqui, a quantidade, né, de aditivos. Trouxe só um exemplo com relação aos inibidores de corrosão. Está presente tanto na solução, quanto na emulsão, quanto nos integrais. Ele é muito importante, esse inibidor de corrosão. O problema é que o micro-organismo consegue utilizar os seus componentes como nutrientes. Então, o micro-organismo também atua nesse sentido. Aqui alguns exemplos. O biofilme formado na máquina, um filtro com um biofilme entupindo a passagem do fluido. Isso aqui traz um grande prejuízo ao que está sendo fabricado, ao fluido, à máquina. Aqui, o fluido totalmente contaminado, está com um aspecto bem envelhecido já pela presença do micro-organismo, totalmente alterado em suas propriedades. E aqui o exemplo de corrosão causada pelo micro-organismo. Aqui o biofilme mostrado também. Então, é um grande problema, tem que ser encarado. Eu não sei se conseguiríamos eliminar totalmente esse fluido, porque a máquina é aberta, ela é propícia, o micro-organismo está no ar, está na água. Então, talvez seja plausível pensar em conviver com ele. Por que não? Eliminar ele é difícil. Mas também usá-lo requer muita investigação com relação à espécie, com relação à carga e os custos disso tudo. Então, tem que ser refletido e tem que ser muito investigado. Aqui, um modelo esquemático, né, mostrando a micela, só para dizer que o aditivo fica concentrado aqui na parte interna da micela e o micro-organismo ele fica mais concentrado aqui na parte externa da micela, mais entre a água e o óleo. E aqui a biodegradabilidade dos fluidos. Vocês vejam que os fluidos, os de base vegetal, eles são bem mais biodegradáveis, ou seja, mais suscetíveis aos micro-organismos. Os micro-organismos conseguem utilizar muito facilmente os componentes desse tipo de fluido. E outros exemplos aqui com menor biodegradabilidade. Então, baseado em tudo que eu disse, eu trouxe um ensaio que fizemos lá no nosso laboratório de ensino e pesquisa em usinagem. Nós investigamos essa propriedade anticorrosiva do fluido. 2 fluidos foram investigados, um de base mineral, um de base vegetal, um semissintético, uma emulsão. E 2 normas foram utilizadas, a DIN e a STM. Foram usadas essas placas de Petri e cavaco. Um filtro na base da placa, o cavaco colocado em cima e um volume de fluido na sequência. E aí, essa placa foi deixada no ensaio por algum tempo. Eu vou falar os detalhes. Aqui mostrando as características desses 2 fluidos, os 2 foram utilizados a 8%. Aqui, essa tabela traz as características que o fabricante fornece. Então, o fluido tem essas características quando ele é novo. Estou apresentando essas características porque esse fluido passou por um processo de envelhecimento
pela biodegradação microbiológica lá no nosso laboratório para a gente poder fazer esse ensaio. Foi feito o seguinte envelhecimento do fluido. Foram cultivados micro-organismos e, a partir do cultivo em uma placa de Petri, ele foi colocado em um meio de cultura nutritivo, foi deixado overnight por 72 horas, e aí o crescimento foi de 10 a 21, se não me engano, unidades formadoras de colônia por ml. Então, esse vidro aqui continha 10 elevado a 21 unidades formadoras de colônia. Aí, esse caldo foi centrifugado e o pellet, ao fundo aqui do tubo Falcon, ele foi juntado para poder ser inoculado no fluido. Aqui nós estamos mostrando o tambor, mas para esse ensaio de corrosão, nós fizemos a inoculação desse pellet diretamente no reservatório da máquina. Estavam acontecendo outro ensaio no nosso laboratório, um ensaio de torneamento para ver essas propriedades. Eu não trouxe esses resultados para mostrar para vocês. Então, nós utilizamos o mesmo fluido para fazer os ensaios de corrosão. Aí, as duas normas foram utilizadas, né? A DIN 51360 e a STM D4627, cada uma com as suas características. E aqui uma tabela na qual essa tabela foi utilizada para classificar os fluidos depois do ensaio de corrosão. Aqui também uma outra tabela para auxiliar na classificação desse fluido. Os dois fluidos, o de base vegetal e mineral, foram testados. Tanto os fluidos novos, quanto os fluidos que passaram por esse processo de contaminação por 7 dias e os fluidos que permaneceram nessa contaminação por 70 dias. Então, um fluido só, nós tiramos amostras após 7 dias e, após 70 dias, nós retiramos a amostra novamente. E aí, aqui a classificação obtida. Aqui a carga microbiana desse fluido. Vocês me desculpem, mas eu estou enxergando muito pouco, eu esqueci os óculos. Então, me perdoem se eu falar alguma coisa errada. A carga de micro-organismos, a carga viável, ou seja, depois desses 7 dias de contaminação, era retirada uma amostra desse fluido para saber de tudo aquilo que tinha sido inoculado. Foi inoculado de 40 em 48 horas os micro-organismos no fluido. Então, de tudo que foi inoculado, quanto estava viável, ou seja, quantas bactérias ali ainda estavam vivas. Então, a carga que estava viável era bem inferior à carga que foi inoculada. Então, ficaram muitos micro-organismos mortos no fluido. Então, os dois fluidos tinham aproximadamente a mesma carga. E aí, a classificação, né? Aqui aquela tabela. Então, a ausência de corrosão. Aqui a ausência de corrosão no fluido de base vegetal. O novo e com 7 dias. Um desempenho muito bom esse fluido teve. Já o fluido mineral, ele teve leve corrosão, tanto com 7 dias quanto com 70 dias. Isso na norma DIN. Na norma ASTM, o vegetal teve ausência de corrosão, ou seja, repetiu, né, o desempenho, tanto o fluido novo quanto com 7 dias, e o fluido com 70 dias de contaminação teve uma leve corrosão. Na norma ASTM, o fluido mineral teve um desempenho pior. Ele já mostrou uma média corrosão com 7 dias e uma forte corrosão após 70 dias de contaminação. Então, aqui, comparativamente, os dois fluidos. As duas normas, observando que, com 70 dias, evidenciou-se uma corrosão um pouco maior após 70 dias para o vegetal. Mas, no mineral,
o pior desempenho foi caracterizado pela norma ASTM. Nós julgamos que as duas normas foram auxiliares uma da outra para nos ajudar a classificar esses fluidos com relação à deterioração da propriedade anticorrosiva. Aqui, um ensaio, respectivamente, é uma interpretação difícil de ver aqui na foto, porque a máquina não tinha uma resolução adequada para captar todos os pontos, mas é aquele resultado que eu acabei de falar. Trouxe a título de ilustração mesmo, para ver como fica o papel filtro logo após o ensaio. E aí é possível utilizar de várias estratégias de gestão deste fluido de corte. Vários cuidados podem ser tomados aqui para manter as suas características ao longo do uso. O que não pode ser feito é não fazer nada. Muitos usuários monitoram algumas características, como eu já havia falado, mas a questão das características microbiológicas, apenas aqueles que têm um profissional da área que teria condições de fazer. Apesar de que muitos técnicos recolhem amostras de fluidos. Eu estive em uma indústria que acontecia isso. Eles recolhem as amostras e levam para fazer as análises e devolvem os pareceres aos usuários, o que também é muito bom. Aqui também estratégias de monitoramento com relação à concentração, o pH, a condutividade do fluido, tudo isso deve ser monitorado. E, finalizando, a utilização de fluido de corte contendo biocidas mais efetivos que sejam submetidos a um monitoramento microbiológico rotineiro para uma resposta precoce quando da contaminação, numa indústria com boas práticas é monitoramento de tudo, o tempo todo. Tem um custo, claro, mas o custo de ter que trocar o fluido antes da hora é bem maior. São necessários para evitar essa contaminação, essa multiplicação e formação do biofilme, além de garantir uma usinagem produtiva e a eliminação de danos. Tudo isso que eu mostrei para vocês era para dizer que a máquina ela é muito vulnerável a esse fluido. Então, quando ele não desempenha suas propriedades anticorrosivas corretamente, a perda se torna ainda maior, pois é preciso substituir peças dessas máquinas e componentes, e, às vezes, até mesmo a máquina, na sua totalidade, tem que ser trocada. Então, um fluido bom vai garantir a vida dessa máquina por mais tempo. Um fluido bom e bem cuidado, é claro. Muito obrigada pela atenção de vocês.